Sabe, no meio daquela correria e do caos do nosso dia a dia, às vezes bate uma sensação estranha, né? Aquele sentimento de que tem alguma coisa faltando, de que a gente tá meio perdido. E se eu te dissesse que a bússola pra gente se reencontrar talvez esteja num texto com mais de 2000 anos, hoje a gente vai desvendar os ensinamentos do Sermão da Montanha e descobrir como essa sabedoria antiga pode ser um guia, olha, surpreendentemente prático para os nossos tempos. Bora mergulhar nisso? Mas antes de abrir esse guia, a gente precisa entender bem o cenário atual. E olha, ele é bem mais complexo do que parece à primeira vista. Existe uma crise silenciosa acontecendo agora mesmo, uma que talvez não vire manchete de jornal, mas que afeta todo mundo, de um jeito ou de outro. Uma verdadeira crise da alma. Essa imagem, por exemplo, mostra uma notícia real e chocante de 2024. Uma jovem de 28 anos na Holanda, com a vida inteira pela frente, escolheu terminar tudo por causa de uma depressão que para ela parecia não ter mais cura. Isso faz a gente parar tudo e pensar, né, o que é que está acontecendo? Porque o sofrimento, para tanta gente, parece algo simplesmente insuportável. É exatamente aqui que a nossa conversa fica mais profunda. Não dá para simplesmente ignorar um sinal de alerta desses. A gente precisa tentar entender o que está por trás desse desespero que parece tomar conta de tantas pessoas. E uma das respostas pode estar em algo que molda nosso dia a dia sem que a gente nem se dê conta: a nossa visão de mundo. O palestrante Haroldo Dutra Dias, que inspira muito dessa nossa análise, dá uma pista fundamental. Ele fala sobre o materialismo. E não é só sobre gostar de fazer compras, tá? É uma forma de enxergar a vida que diz que o nosso valor está nas coisas que a gente tem, no status, na aparência, em tudo aquilo que pode ser tocado, medido e que tem um preço. Mas o que acontece quando a gente acredita nisso de verdade? E o resultado dessa escolha fica bem claro aqui. De um lado, tem a visão materialista, que basicamente nos reduz a um produto na prateleira. Se você perde o emprego, o dinheiro, a juventude, quem é você? O seu valor some junto com essas coisas? Do outro lado, a visão espiritual, que diz que nosso verdadeiro valor está em algo que ninguém pode comprar ou tirar da gente, a nossa essência. Dá para perceber a diferença brutal que isso faz na forma como a gente vive? Ok, então a gente já entendeu o tamanho do problema. Mas e a solução? É exatamente aqui que o Sermão da Montanha entra em cena. E antes que alguém pense que é só um monte de regras antigas para rezar, se prepara. Esse texto é, na verdade, um verdadeiro manual de instruções para a vida. Como disse o espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, o evangelho não foi feito para ficar parado num genoflexório, sabe? Aquele apoio que se usa para ajoelhar e rezar. Em outras palavras, não é um livro para ficar pegando poeira na estante. A sabedoria dele só funciona de verdade se for vivida na prática, no meio da confusão do nosso dia a dia. E aqui está o ponto central da questão. De que adianta ser uma pessoa exemplar dentro de um templo, se, ao sair pela porta, na rua, no trabalho, em casa, as atitudes são completamente diferentes? É essa divisão, essa desconexão perigosa entre o que se acredita e o que se faz, que gera tanto caos dentro de nós e ao nosso redor. E as consequências dessa separação são muito reais e muitas vezes trágicas. Veja só os exemplos. Um médico que dedicou 35 anos a salvar vidas, mas que num momento de estresse tira uma vida no trânsito. Profissionais sofrendo de burnout em empresas que pregam colaboração, mas praticam uma competição predatória. A violência explodindo dentro de casa. Tudo isso são sintomas claros da falta de uma base espiritual sólida para nos sustentar na hora da crise. É por isso que o Sermão da Montanha é algo tão revolucionário. Ele não é apresentado como um guia só para a nossa vida pessoal. Ele é um código para tudo. Para a política, para os negócios, para a forma como a gente organiza a nossa sociedade. Já parou para imaginar um mundo onde as decisões dos líderes fossem baseadas nesses princípios de empatia e justiça? E por falar em princípios, tem um que talvez seja o mais mal compreendido de todos: a mansidão. A gente costuma ouvir essa palavra e logo pensa em alguém passivo, sabe? Meio bobo, fraco. Mas e se a mansidão for, na verdade, uma das maiores demonstrações de força que um ser humano pode ter? Olha, ser manso não tem nada a ver com ser passivo. Pelo contrário, é ter um autocontrole gigantesco de não explodir quando alguém te provoca. É ter a sabedoria de não revidar uma ofensa com outra ainda pior. É como a gente vê aqui, fazer escolha consciente de não despertar os demônios que moram dentro dos outros. E vamos combinar, isso exige muito mais força interior do que simplesmente sair quebrando tudo por aí. Essa frase resume tudo perfeitamente.
O único poder real da violência é o de acordar o que há de pior nas outras pessoas. Pensa bem, quando alguém grita com a gente, a reação natural é gritar de volta. A agressão gera mais agressão. É um ciclo vicioso que não leva a lugar nenhum. A mansidão é a única ferramenta capaz de quebrar esse ciclo de uma vez por todas. E para a gente entender o poder da mansidão na prática, vamos analisar rapidinho uma das histórias mais famosas do Evangelho, a da mulher acusada de adultério. Se prepare para ver uma verdadeira aula de como a mansidão pode desarmar o ódio de uma multidão inteira. Vamos acompanhar o passo a passo. Primeiro, a acusação. Uma multidão sedenta por sangue quer apedrejar a mulher. É a violência em seu estado mais puro. Depois, o desafio. Jesus não discute, não grita, não entra na briga. Ele só lança uma frase que força cada um a olhar para dentro de si mesmo. O resultado? Um por um, os acusadores vão embora, envergonhados. E por fim, a orientação. Ele não condena a mulher, mas a convida a recomeçar. Isso sim é mansidão em ação. É inteligência emocional e força moral no nível máximo. Agora que a gente já falou sobre a força da mansidão, vamos para um outro tema que costuma ser um tabu: o sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, isso é óbvio. Mas e se o sofrimento tiver um propósito? E se ele for, na verdade, uma ferramenta para o nosso crescimento? Parece uma ideia bem estranha, eu sei, mas é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Essa frase famosa do Sermão da Montanha já nos dá uma pista importante. Ela não diz que o sofrimento é bom ou que a gente deve procurar por ele, mas ela garante que, depois da aflição, vem o consolo. Ou seja, o sofrimento é uma passagem, um processo, e não um destino final. Existe uma luz no fim do túnel. Para explicar essa ideia, o palestrante usa um conceito de um filme chamado Beleza Colateral. A ideia é que por trás de uma grande dor, muitas vezes existe uma beleza escondida, um efeito colateral positivo. Sabe, é a empatia que a gente desenvolve depois de passar por uma dificuldade. É a sabedoria que a gente adquire depois de um erro doloroso. É aquela força que a gente nem sabia que tinha até precisar usar. Pode parecer meio duro falar isso, mas faz muito sentido quando a gente para pensar. Quem nunca passou por uma dor de verdade corre o risco de viver só na superfície das coisas. Muitas vezes é o sofrimento que nos torna mais humanos, mais compreensivos com a dor dos outros, mais humildes. É como se a vida, através das dificuldades, fosse nos lapidando. Mas atenção, essa transformação não é automática, tá? Não é o sofrimento em si que nos melhora. É a forma como a gente reage a ele. Como mostra o slide, diante da dor existem dois caminhos. A gente pode se revoltar, se tornar uma pessoa amarga e ressentida, e aí o sofrimento só piora tudo. Ou a gente pode se resignar, no sentido de buscar entender, aprender a lição e sair da experiência mais forte e mais sábio. A escolha, no fim das contas, é nossa. E essa frase resume essa ideia de um jeito lindo e poético. Todo anjo é um diamante bruto. Ou seja, ninguém nasce pronto, perfeito. A gente vai sendo lapidado pela vida, pelas pressões, pelas dores, e é justamente essa lapidação, por mais dolorosa que seja, que revela o nosso verdadeiro brilho interior. Então, depois de tudo isso, para que serve, afinal, o Sermão da Montanha? Ele não é um livro de filosofia abstrata ou um conjunto de regras só para momentos de oração. Ele é um mapa prático para encontrar a felicidade no casamento, a paz na família, o equilíbrio para nossa mente, enfim, um mapa para viver melhor, aqui e agora. E para terminar, fica aqui esta reflexão. E se as nossas maiores dores, aquelas que a gente acha que vão nos destruir, estiverem na verdade forjando as nossas maiores e mais profundas forças? Fica aí a provocação para a gente pensar.